Fui chamada de simples por uma família inteira. Aceitei ser vista assim por uma noite inteira. Quis saber quem eram, e por isso paguei caro. Meu nome é Ara. Tenho 50 e poucos anos. Não gosto de dizer a idade porque números me cansaram, mas sei contá-los nos sulcos do rosto e nas manhãs em que escolho não correr. Trabalho desde os 17, literalmente. Aprendi cedo que nada cai do céu e que as promessas dos outros costumam ser vazias. Por isso, durante toda a vida adulta, cuidei da minha autonomia como se cuidasse de uma criança frágil, com atenção, paciência e decisões difíceis. Quando digo que eu ganhava $40.000 por mês, alguns imaginam uma vida de ostentação. Não, não foi isso. Ganhei esse dinheiro com trabalho duro, noites em claro, viagens em que dormi em aeroportos e apresentações em que minha voz tremeu de nervoso e de cansaço. Mas cresci com a ideia de que o dinheiro compra conforto, não caráter. E por essa razão, escolhi viver de maneira simples. Não por falta de opção, por escolha. Queria que meu filho, Marcos, aprendesse que dignidade não é sinônimo de vitrine. Esconder essa parte da minha vida foi uma decisão consciente. Não foi apenas egoísmo, foi uma aposta na formação dele, uma tentativa de que o valor do esforço ficasse claro, não diluído por um saldo bancário. Havia também um medo profundo, o de que o dinheiro mudasse as relações que mais importavam. E nós, humanos, não gostamos de admitir até que ponto o medo nos guia. A chamada veio num fim de semana. Marcos, mãe, vem jantar com a minha família. Quero que vocês se conheçam melhor. A voz dele trazia aquela mistura de orgulho e expectativa que sempre me fez sorrir. Simone, sua esposa, me parecia doce nas fotos. Ela tinha um jeito calmo, aquela doçura que disfarça a força. Eu aceitei no mesmo instante, mas fui preparada por uma inquietação que me seguia há anos. E se eles medirem as pessoas pela carteira? Antes de continuar, se essa história está te chamando a atenção, se houve um momento em que você se sentiu julgado por aparência ou condição, curta e inscreva-se. Tenho muitas coisas para contar e não quero que você perca a continuação desta. Meu caçado parece um filme de cortes rápidos. Criança que trocava brinquedos por livros. Adolescente que fazia 2 empregos e ainda encontrava tempo para estudar. Mãe solteira que aprendeu a negociar, a gerir medo e sono, a reconhecer o sabor das poucas horas que sobravam. Lembro do relógio de plástico que meu pai me deu no aniversário de 12 anos. Era elétrico, barato, mas eu tratava como se fosse ouro. De certa forma, aquela peça marcou meu respeito pelo valor das coisas, não apenas pelo preço. O primeiro emprego sério veio aos 19. Recebi meu primeiro cartão de visita e senti que o mundo finalmente me olhava como adulta. Trabalhei em empresas que pediam chaves de acesso e compromissos de madrugada. Alfaiates pagavam por ajustes das minhas roupas. Eu usava pouco porque guardava para ocasiões que pareciam importantes. Cada promoção foi uma vitória silenciosa. Cada cheque, uma confirmação de que era possível transformar suor em tranquilidade. Foram anos acumulando algo que não precisava ostentar, segurança. E ao mesmo tempo aprendi a esconder. Não por medo da inveja, mas por um instinto quase paternal. Queria que Marcos respeitasse o valor do trabalho, que não confundisse conforto com obrigação. Doeu ver outro tipo de criação para os filhos dos amigos. Alguns eram mimados em excesso, outros empurrados para o mercado por pais ansiosos demais. Eu decidi não ceder ao excesso. Mantive explicações curtas sobre contas, respostas tardias a pedidos de dinheiro e o suficiente para que ele soubesse que tínhamos meios sem que isso se tornasse muleta. Gostaria de dizer que sempre fui imune ao julgamento. Mentira. Existe uma ferida antiga. A humilhação de uma tia qualquer, uma frase maldosa no almoço de família sobre não ter nascido para isso. Esse tipo de comentário corrói, faz a gente querer provar o contrário ou se retirar do palco. Eu optei pela retirada discreta. E quando Marcos começou a namorar Simone, passei a sentir uma inquietude nova. Seria a família dela do tipo que olha para os outros como se avaliasse mercadoria? Na semana do jantar, meu ritmo mudou. Houve reuniões importantes no escritório,
apresentação para clientes internacionais, um e-mail do meu assistente com as 1001 confirmações logísticas de uma viagem que eu faria em breve. Nos intervalos eu lia os convites que Marcos enviara. Jantar sábado, 20 horas. Restaurante La Lumière. O nome soava luxuoso, quase teatral. Me mandou o endereço, uma foto da reserva com uma toalha branca e talheres que brilhavam. Passei 3 dias escolhendo como seria a Ara pobre. Não é apenas uma roupa, pensei. É postura, é linguagem, é pequenos detalhes que falam por você antes mesmo de abrir a boca. Não queria humilhar ninguém, queria apenas testar uma hipótese. Será que diante de alguém que aparenta vulnerabilidade, alguns se sentirão compassivos, generosos ou predadores? Queria saber se a gentileza deles era real. Foi curioso o ritual de me desmontar para a atuação. Tirei do armário o casaco que comprei numa promoção de inverno, comprei uma blusa simples sem marca aparente e troquei as bijuterias por um cordão antigo que uso desde os 20 e poucos anos. Peguei a minha sacola de lona, aquela que virou símbolo entre minhas amigas de bicho do mato elegante. Calcei sapatos que não chamavam atenção. Levei pouca maquiagem, o cabelo preso como em dias de trabalho. No fundo, tinha a sensação estranha de que a máscara me libertava. Se eu fosse transparente, talvez as intenções deles viessem à tona sem o filtro das minhas posses. Na manhã do jantar, as luzes da cidade pareciam ainda mais claras. Trabalhei até o meio-dia. Fiz a reunião com o cliente que queríamos conquistar em Paris. Memórias dessa rotina apareceram como flashes. A sala fria, a caneta que sempre corria bem nas minhas mãos, o olhar do diretor ao final da apresentação. Recebi mensagens do meu assistente confirmando a reserva do restaurante, e num ponto distante me vi sorrindo. Havia uma antecipação infantil no que eu planejava. Uma mistura de medo e adrenalina que me lembrava coisas que havia sentido aos 19, antes de todo o dinheiro e reputação. Marcos veio buscar-me em casa. Vi-o do corredor, com a barba por fazer e aquele sorriso que ainda me derrete. Simone veio junto. Ela parecia confortável, com um vestido discreto e um perfume leve, daqueles que lembram jardim depois da chuva. Troquei poucas palavras com ela. Que bom te ver. Obrigada por me convidar. Marcos desconhecia a encenação. Ele pediu que eu fosse eu mesma. Disse, quero que você esteja à vontade, mãe. Não lhe contei. Guardar o segredo me dava poder e também me deixou ingênua em outro sentido. Não percebi que ao aceitar me reduzir àquilo que os outros poderiam desprezar, eu me expunha de formas que não previra. O La Lumière era uma sala com cortinas pesadas, luz difusa e uma sinfonia de talheres. Havia uma sensação de pauta, como se ali se praticasse etiqueta em versão aprimorada. O maître nos conduziu a uma mesa redonda. Marcos escolheu o lugar do lado de Simone, como quem pretende dizer com a posição que nada do que viesse ali separaria o casal. Os pais de Simone, Verônica e Franklin, estavam lá, impecáveis como se tivessem sido esculpidos por críticas sociais. Verônica usava uma joia discreta que brilhava sobre a luz. Franklin um terno que parecia saído direto de uma vitrine. Eram educados, claros, cortesias ensaiadas. No primeiro instante, sentar ali foi um exercício de observação. Escutei cada leve risada, cada palavra comedida. Conversaram sobre viagens, sobre hotéis, sobre um último espetáculo musical que tivera excelente crítica. A micropolítica da mesa funciona assim. Os temas que flutuam não são neutros, falam do desejo de pertencimento. Quando falam de lugares, eles medem status. Quando falam de hospedagem, testam gostos. Eu ouvia e anotava, mentalmente, como quem segue o roteiro de uma peça. Houve pequenos sinais no começo. Um comentário casual de Verônica sobre pessoas que preferem coisas simples, que não querem saber de luxo. Uma observação de Franklin sobre pessoas que complicam as contas do lar. Sorrisos que não alcançavam os olhos. O garçom trouxe o cardápio em francês e Simone, aparentemente desconfortável com alguns termos, perguntou ao garçom as opções. Verônica respondeu com um riso educado. Eu prefiro que escolham algo leve, não precisamos exagerar. Sutilezas que juntas formam um padrão. Numa mesa assim, a fala é um jogo de espelhos. Você pode se alinhar ao reflexo que ofereçam ou se descolar. Eu escolhi me colar ao papel que havia decidido interpretar.
Pedi prato simples, deixei o vinho passar sem comentar e respondi com o mínimo necessário. Havia silêncio entre as falas de Verônica, priorizando o que ela queria ouvir, elogios ao gosto, concordância com certo padrão de vida que parecia garantir status moral. A sensação foi estranha. Eu sentia meu corpo respondendo com indignação contida. Enquanto isso, mensagens me chegavam, miudezas do mundo profissional. Um colega pedindo uma assinatura, meu assistente lembrando de uma ligação com Londres e um e-mail automático sobre um acordo que, por ironia do destino, selaria um dos maiores contratos do meu setor. Minhas mãos tremiam por razões que nem o vinho podia explicar. A adrenalina de um palco teatral era parecida com a do negociante fechando o contrato. Eu fazia de conta que nada disso importava. Para eles, eu não devia ser ninguém com esses problemas. Foi na metade do jantar que a conversa mudou de tom. Verônica, com uma voz que se acreditava carinhosa, soltou uma frase assim, sem transição. Você sabe, Simone, nós sempre achamos que qualquer ajuda é bem-vinda. Para as famílias, às vezes um apoio mensal humilde resolve mais do que discursos. O modo como ela olhou para mim fez o tempo girar lento. Havia por trás das palavras a impressão de que eu era uma peça a ser realocada no tabuleiro. Humilde naquela boca tinha o peso de um rótulo. Eu ouvi e respirei. Houve um instante em que pensei em falar tudo. Eu ganho $40.000 por mês. Pensei em dizer de uma vez, despejar toda a verdade na mesa e assistir à queda de todas as máscaras. Mas uma outra parte de mim, aquela que montou a encenação, decidiu ouvir mais. É como se eu tivesse acendendo um fósforo para ver de que lado vinha a chama. Simone me olhou com um ar de desconforto. Marcos, notando uma tensão sutil, segurou a mão dela sobre a mesa, na tentativa de dizer calma. Verônica, no entanto, prosseguiu. Se fosse apenas por nós, ofereceríamos algo simbólico, 700 por mês, sei lá, para as despesas, para que ela não se sinta tão pressionada. A palavra despesas soou mais como sentença do que como oferta. As palavras caíram na mesa, como taças que ninguém desejava carregar. Meu monólogo interior fez uma corrida de imagens, lembranças das noites em que contei moedas, a primeira vez que paguei a escola do Marcos, o momento em que fechei meu primeiro contrato grande e me permiti pensar que havia direito à tranquilidade. A oferta de 700, montante que para eles poderia resolver o problema, tinha a intenção clara de transformar a autonomia em dependência, dignidade em favor temporário. Era um gesto gentil por fora e autoritário por dentro. Quase ri, mas me contive. Observei o rosto de Simone. Havia culpa e medo misturados, como se ela entendesse, por dentro, a linha traiçoeira daquela generosidade. Marcos abriu a boca, mas fechou. A língua dele trabalhou com palavras que não se formavam. Franklin fingiu que não havia dito muito e mudou de assunto, como quem redireciona um barco para não encalhar em rochas mais visíveis. Naquele momento, percebi o preço que começava a surgir. Pagar caro, no meu entendimento, não seria apenas retribuir com um gesto monetário. Pagaria com a exposição de segredos que havia guardado por amor, com a quebra de expectativas que Marcos talvez tivesse sobre mim, com a sensação de ter colocado uma cortina entre mim e a família dele, que depois daquela noite talvez não se fechasse mais tão fácil. Enquanto eles falavam, vi num reflexo no copo a minha mão, a unha descascada, o cordão simples no pescoço. E no bolso da minha sacola de lona, dentro de um estojo fino, estava o meu cartão, um cartão negro que eu raramente usava em público. Pensei em muitas coisas ao mesmo tempo, em pagar a conta e deixar tudo como estava, em revelar minha renda e sair, em explicar com calma para Marcos o que me levou a ocultar, em proteger Simone dos pais, em fazer justiça com humilhação, que não é meu estilo. O garçom voltou com o vinho. Por fora, a cena seguia como se nada de anormal ocorresse. Por dentro, a sala parecia um tribunal. Foi então que Verônica, ajustando a bolsa sobre o colo, fez uma pergunta aparentemente inocente. Você mora sozinha, Ara? Como administra a casa? A pergunta era uma agulha. Havia uma vontade clara de mapear, medir, enquadrar. Respirei fundo. Minhas respostas estavam lá, prontas, cada uma costurada ao que eu pretendia provar. Ainda assim, antes de abrir a boca, olhei para Marcos. Vi nele confusão e amor. Ele não sabia o que eu havia planejado.
Não esperava as consequências. A voz de Simone tremia quando murmurou algo como: "Mãe, não precisa, não é isso." E então Verônica, com um sorriso que tentava soar conciliador, puxou a linha. "Nós só queremos ajudar, não queremos que ninguém se sinta sobrecarregado. Às vezes uma ajuda mensal faz mais bem do que se imagina." Havia nessa oferta uma cadência de posse, uma tentativa de administração da vida de outro, vestida de benevolência. Naquele instante, o resto do mundo, os contratos, os voos, as reuniões, ficou para trás. Era a noite do teste que eu mesma havia armado. O silêncio prolongou-se um pouco menos do que eu gostaria, mas o suficiente para que cada pensamento se tornasse visível como uma marca na água. Senti o impulso de responder com ironia, de desmontar o jogo com uma frase cortante. Mas minha mão, ainda sobre o guardanapo, encontrou a borda do estojo do cartão. Era um gesto pequeno, quase ritual. O som do garfo colidindo com o prato foi um metrônomo. A espera, nesse meio tempo, tinha algo de condenação. Não era vingança o que eu buscava, nunca foi. Havia sim o desejo de ensinar, de proteger Marcos da complacência dos outros e de preservar a dignidade de Simone, que talvez jamais tivesse pensado que seus pais olhariam para os outros daquela maneira. Eu queria entender, com clareza, o caráter deles. Queria ver se a compaixão era sincera ou se era moeda para controlar. Quando Verônica pronunciou, com voz ainda baixa, a palavra 700, senti uma pequena pontada no peito. Não era o valor em si, era o simbolismo. Era a tentativa de transformar meu lugar em um favor. E ali, na mesa, enquanto as velas lançavam sombras e as vozes continuavam seu jogo de aparências, decidi que daria uma resposta. Não sabia ainda qual seria. Talvez eu me levantasse e contasse tudo, talvez pagasse a conta sozinha e deixasse o exagero de lado, talvez fizesse uma pergunta que os colocasse diante do próprio espelho. A brisa que entrou pela porta aberta trouxe cheiro de rua, poeira, gasolina, o perfume distante de flores de uma esquina. Era um sinal sutil de mundo fora daquela mesa elegante. Pensei nas noites em que, sem um colchão decente, sentia que cada centavo era uma barra de segurança. Pensei também no peso que vinha com a exposição de um segredo guardado por anos. Havia um preço emocional ali, que eu já começava a contar. Marcos mexeu-se na cadeira, a expressão dividida entre a vontade de proteger a mãe e de acalmar a esposa. Simone olhou para mim com olhos que imploravam por algo que eu ainda não queria prometer, que eu seria indulgente. E Verônica, com a calma estudada de uma pessoa acostumada a conseguir o que quer, aguarda a resposta como quem avalia a reação de um animal em cativeiro. Respirei, e as palavras começaram a se formar. Não eram apenas respostas, eram fatias de uma vida inteira que pairavam entre nós. Quando finalmente falei, não foi para humilhar. Minha voz estava firme, e as frases que escolhi foram medidas. Eu contei um pouco, o suficiente para que o silêncio tomasse outro sabor. Não revelei tudo, ainda. Não porque me faltasse coragem, mas porque queria que eles chegassem por si mesmos a uma compreensão do que havia por trás da minha escolha. O quarto de amigo no restaurante virou palco. As luzes baixaram mais um pouco. O som de talheres era menos intenso. E por trás de tudo, eu sentia o peso de uma decisão: mostrar a verdade completa ali, naquele instante, ou esperar até um momento em que as palavras tivessem mais possibilidade de reconstruir do que de destruir. Enquanto pronunciava as primeiras frases, ouvi o tilintar de um copo na mesa ao lado, o riso abafado de um casal que parecia distante da nossa trama. Foi ali, naquele segundo, que compreendia exatamente o que poderia estar por vir. A noite prometia mais do que uma revelação, prometia consequência. E consequência, por definição, custa. A narrativa continuou, mas o resto daquela conversa, a parte que selou destinos, que feriu, que curou, ainda estava por vir. Tudo o que eu havia preparado para ser um teste transformava-se lentamente em algo maior. Um espelho que refletia não só os pais de Simone, mas também o preço que eu, por anos, havia aceitado pagar para proteger um ideal. Falei.
As palavras saíram com a calma de quem já pensou nelas muitas vezes, mas com a força de quem finalmente decidiu que era tempo de que o espelho não fosse apenas meu. Comecei pela infância, por aqueles episódios que moldaram minha necessidade de guardar certas coisas para mim. Noites em que contei moedas para garantir leite, às vezes em que dormi em cadeiras de sala porque não havia espaço para todos, a pequena vergonha de pedir ajuda que se tornou uma lição de autonomia. Contei sobre o primeiro salário que me fez acreditar que poderia respirar sem medo durante um mês inteiro. Falei de contratos que assinei com as mãos suadas, de viagens em que perdi o sono e ganhei confiança, do chefe que um dia me disse, você nunca vai ser suficiente, e me fez provar o contrário. Falei do orgulho silencioso de ter pago a primeira escola do Marcos, do alívio de não depender de ninguém para as contas e do motivo pelo qual havia escolhido, por amor, não mostrar tudo isso a ele. Houve um momento em que parei e percebi os olhos da mesa mudarem de brilho. Simone estava úmida nos cantos dos olhos. Marcos parecia receber cada frase como uma nova peça de um quebra-cabeça que ele não sabia que faltava. Verônica e Franklin mantinham a compostura de quem já havia visto cenas dramáticas antes, mas a rigidez do corpo denunciava surpresa, não pela revelação do montante, mas pela existência de um mundo escondido atrás da minha simplicidade. Quando disse com voz firme e sem ostentação, eu ganho $40.000 por mês, não foi um arrojo, foi um recado. Eu não precisava de favores. Eu não era uma peça que se retirava de tabuleiro por benevolência. Não revelei números por vaidade, revelei para mostrar a intenção por trás da oferta de ajuda, que na prática seria uma tentativa de moldar a minha vida segundo o padrão deles. O silêncio que se seguiu foi como um golpe que não cortava o corpo, mas tocava o tecido das relações. Verônica tentou sorrir. Franklin abriu a carteira com um gesto mecânico, e por segundos a cena parecia ensaiada. Pedi desculpas por quebrar o cenário. Expliquei que não queria que ninguém se sentisse pequeno e que não desejava humilhar. Apenas queria que fôssemos honestos uns com os outros. Acrescentei com calma que minha decisão de viver de forma simples era exatamente isso, uma escolha, não uma carência. A resposta de Verônica veio em forma de silêncio alongado e de uma frase curta. Eu não imaginei. Era curiosa a maneira como, para muitas pessoas, a imaginação funciona por trajetórias previstas. Se você não se encaixa na imagem que projetaram de você, é fácil rotulá-lo de fraude, vítima ou falsidade. Eu não era nenhuma dessas coisas. Eu era apenas uma mulher que havia aprendido a preservar algo que considerava precioso. Mas a noite ainda tinha outro movimento reservado. Quando a conta chegou, Franklin ainda tentou o passe conciliador. Pegou 2 cartões, como quem resolve problemas com gestos cotidianos que sempre funcionaram para ele. Passou o primeiro, declinado. O segundo, também. Houve um instante de confusão, olhos que buscavam por uma tecnologia que poderia explicar a falha. Cara de quem pensa, isso nunca havia acontecido comigo. O narrador ali presente, o maître com a reserva, lançou um olhar para nós como se dissesse, é sempre uma surpresa quando o roteiro muda. E foi aí que fui tomada por uma decisão que, olhando para trás, entendo como um ponto sem retorno. Retirei o meu estojo com o cartão negro, aquelas peças que raramente fazem parte da cena pública, e disse calmamente, deixe que eu resolva. Entreguei o cartão ao maître, que olhou surpreso. O som do plástico deslizando no leitor foi uma pequena cerimônia. Paguei. Paguei a conta de todos. Paguei as intenções que queriam comprar meu silêncio e minha presença. Paguei principalmente o preço de ser vista como menos do que eu era durante uma noite inteira, algo que chamo ainda hoje de ingenuidade, porque eu, ingenuamente, aceitei o papel que me foi dado. Ingenuamente pensei que o teste serviria apenas para revelar caráter, não para abrir uma ferida que ia além daquela mesa. A reação foi óbvia, vergonha. Não da minha, mas da deles. Verônica ficou pálida. Franklin passou a mão na barba com um gesto mecânico. Marcos respirou fundo. Simone se encolheu, um gesto instintivo de quem se sente partida em 2. E por alguns segundos, o restaurante inteiro parecia ter aprendido uma lição de etiqueta que não vinha no cardápio. Quando descemos a calçada fria e a noite nos envolveu com o seu ar urbano, a fala veio primeiro, de Marcos. Mãe, por que você fez isso? A pergunta tinha na voz um pedido de explicação e uma ponta de acusação. Eu precisava responder com clareza. Havia um preço emocional sendo cobrado,
e eu precisava que ele entendesse que não era apenas sobre pagar uma conta. Respirei o ar da noite como se fosse um argumento que precedia minhas palavras. Porque quis ver, porque quis proteger você e a Simone de um padrão que dissolve a autonomia, porque não queria que nos tratassem como custos a serem administrados com generosidade calculada. Dissemos palavras duras e necessárias naquela calçada fria, sob o neon que piscava. Marcos me abraçou, depois se afastou, e no rosto dele vi a confusão de quem via pela primeira vez a mãe sob outra luz. Nos dias que se seguiram, o preço que paguei começou a se desenrolar em pequenas cenas. Mensagens não respondidas, telefonemas que ficaram no limbo, o silêncio curioso de quem não sabe como agir após ser desmascarado. Recebi uma sequência de notificações do meu assistente e respondi com profissionalismo, não porém sem notar o efeito que o jantar causara. Marcos e Simone ficaram retraídos, a relação entre eles e os pais esfriou, e minha posição em certa esfera familiar ficou, por um tempo, como uma ilha que precisava ser atravessada. Houve, sim, repercussões públicas menores. Nada de exposição massiva, mas comentários contidos entre conhecidos comuns, olhares que anunciavam a notícia em pequenos círculos. Isso me custou noites de sono. A consciência de que havia causado dor não era uma vitória moral. Era antes o efeito colateral de uma escolha legítima, mas que feriu onde não desejava ferir. Paguei caro, sim. Paguei com a possibilidade de afastamento do meu filho por alguns dias. Paguei com a tristeza de ver Simone chorar pela humilhação dos pais. Paguei com o sentimento de ter prendido uma respiração alheia e, por isso, de estar parcialmente responsável por uma crise íntima. Em uma tarde, 2 dias depois, Simone apareceu na minha porta. Veio sozinha. Bateu a campainha e eu a deixei entrar sem pressa. Vi as olheiras finas nos olhos dela. A conversa que se seguiu foi uma das mais importantes que tive nos últimos anos. Ela pediu desculpas, não a mim, necessariamente, mas aquela ideia de que as relações deveriam ser fáceis. Chorou, às vezes sem som, e falou das palavras da mãe que diziam ajudar é o que se faz por amor. Aconteceu que, para Verônica, oferecer dinheiro era um modo de afirmar controle e de traduzir amor em algo compreensível para ela. Uma conta paga, um favor registrado. Simone me contou sobre as noites em que os pais confrontaram dificuldades que ela, como filha, nem sempre conhecera de forma explícita. Explicou que no mundo deles, oferecer 700 era uma tentativa de reduzir algo que lhes parecia incompreensível, autonomia que lhes parecia uma negligência. Ouvir Simone me lembrou que o costume molda o gesto, e o gesto, por sua vez, tem as mais variadas leituras. Para Verônica, o ato de ajudar vinha de uma história de reparação. Para mim, soou como tentativa de posse. E entre essas duas leituras haviam pessoas que amavam, às vezes mal, às vezes com medo. Ela pediu que eu entendesse que o pedido deles não vinha só de maldade, mas de uma insegurança antiga. Pediu que eu perdoasse a agressão escondida em delicadeza. Eu respirei. Estava cansada de ser um martelo, de ser aquele que precisava brandir provas para ser compreendido. Estava também certa do que fizera e do porquê. Não procurei desculpas, procurei diálogo. Escutá-la foi parte da reparação que eu mesma desejava. Ela precisou me contar, e eu precisei ouvir. Fomos desfiando as camadas. Simone falou sobre a infância em que a mesa era uma régua de sucesso, sobre a mãe que mediu amor com habilidades práticas, sobre o pai que aprendia status como quem herda costumes. Eu contei porque escondia a renda, e repeti com calma que não era para humilhá-los nem para me colocar em um pedestal. Era antes uma tentativa de educar pelo exemplo. Quando, depois de algumas horas, fechamos a porta, senti que havíamos começado a construir uma ponte, frágil, mas sólida. Simone saiu mais leve, eu menos convencida de que havia ganho tudo naquela noite. O preço ainda estava sendo contabilizado. Marcos, por sua vez, teve que aprender a se posicionar. No primeiro momento, defendeu a mãe, mas houve entre nós uma tensão que não era só sobre quem tinha razão. Era, sobretudo, sobre a forma como os limites seriam estabelecidos dali em diante. Ele conversou com os pais num tom que eu ouvi pela linha fria do telefone. Discutiram, dialogaram e, de modo impressionante para mim,
e estabeleceram fronteiras. Marcos percebeu que havia tolerado, por comodidade, algumas atitudes dos pais que contrapunham os seus valores como casal, e que, se ele desejava um futuro diferente para sua família, precisava agir com firmeza. Virei testemunha de um momento adulto de Marcos. Ele disse com calma e firmeza que não aceitariam gestos que reduzissem pessoas a problemas a serem resolvidos. Pediu respeito para a independência do próprio casamento, pediu também que os pais entendessem que ajuda não pode ser sinônimo de decisão pela vida alheia. Franklin resmungou, Verônica chorou ao telefone e a conversa terminou com a promessa de que tentariam entender. Não foi perfeito. Mudança real é lenta, mas foi um movimento que me trouxe algum conforto. Nos dias seguintes, recebi mensagens de Verônica, em formato torto, pedindo uma chance de redenção. Marcos insistia que conversassem. Eu, por minha vez, precisei de distância, para pensar sem emoções cruas dirigindo cada pensamento. Percebi que, ao mesmo tempo em que eu havia tomado uma atitude de exposição, eu também me tornara por vezes intransigente. A ingenuidade mencionada no título da minha história tem duplo sentido. Fui ingênua por aceitar o papel de pobre, como se não houvesse consequência. Fui ingênua também ao supor que a verdade instantaneamente teria o poder de consertar o tecido rasgado. Verdade e reconciliação não são sinônimos, são caminhos distintos, que às vezes se cruzam e às vezes divergem. No trabalho, a rotina virou uma paisagem onde eu encontrava fuga e foco. Houve reuniões que exigiam atenção plena, uma negociação em que discutimos prazos, apresentações em que precisei ser eloquente e pessoas que dependiam da minha clareza. Essas cenas me ajudavam a não habitar só a ferida. Numa reunião importante, olhei para o rosto de um cliente e percebi que naquele instante minha energia era útil, não performática. Senti que existia uma parte de mim que não queria ser reduzida a drama familiar. Queria continuar sendo profissional, mãe e mulher, sem a necessidade de neutralizar todos os ruídos ao redor. Aos poucos, a vida real introduziu pequenas correções. Mensagens trocadas com Simone que se tornaram sinceras e não apenas corteses. Um jantar onde ficamos a sós, conversando sobre planos de viagem e sobre como criariam uma casa onde a independência fosse celebrada e não temida. Marcos, que inicialmente pareceu magoado, revelou-se firme e amoroso, e eu me permiti enxergar nas suas decisões o reflexo de um homem formado por escolhas que em boa parte fizera sozinho, mas influenciadas pela minha forma de viver. Foi importante também encontrar palavras para dizer que havia sido ingênua e não apenas apontar culpas externas. Disse a Marcos que, ao aceitar me diminuir por uma noite, havia me tornado instrumento de uma prova que agora me custava relações. Eu queria ser aquela que tira a venda dos olhos, não a que coloca, confessei numa de nossas conversas. Ele riu, meio chocado, meio condescendente, e respondeu que eu sempre fui dramática e que talvez eu tivesse exagerado no experimento. Rimos juntos, e rimos porque rir é às vezes a forma que temos de não quebrar. Algumas semanas depois do jantar, fomos a um almoço em que Verônica e Franklin compareceram, não para reparar, mas para tentar reencaixar a rotina. O ar estava mais leve, tenso, do jeito que ficava quando duas famílias tentam negociar uma nova forma de conviver. Houveram silêncios, gestos reconfigurados e uma conversa franca sobre limites. Marcos foi firme. Meus pais precisam entender que nós definimos nossas regras. Verônica, com a voz embargada, aceitou que talvez de fato tivesse extrapolado. O processo de reconciliação foi lento. Houveram recuos. Verônica telefonou dizendo que sentia orgulho e remorso. Franklin demorou mais para aceitar que o vaso quebrado precisava ser colado e não escondido. Simone, por sua vez, foi a ponte que conduziu as conversas com paciência. Ela disse, num desses encontros, que aprendera a olhar para o amor dos pais com mais compreensão e que queria crescer de uma forma onde o respeito aos limites fosse natural. Isso me tocou, porque li naquele pedido o começo de uma transformação que, embora pequena, era possível. Enquanto tudo isso se desenrolava, houve cenas simples e salvadoras. Um táxi em que o motorista, um homem de idade que falava com facilidade, disse algo que eu jamais esquecerei. Eu saía de um escritório tarde, a cabeça cheia de contratos, e o taxista, vendo meu olhar cansado, comentou: "Sabe qual é o melhor luxo, senhora? É poder ser quem a gente é sem precisar provar a ninguém." A frase soou como um afago. Eu disse a ele que às vezes a nossa maior demonstração de amor é não permitir que nos convertam em medida de nada.
Ele respondeu que respeito não se compra nem se impõe, se percebe. Fiquei com essa frase por dias. Também tive um encontro com uma senhora idosa no parque, uma figura que se tornou para mim quase uma confidente estranha. Eu caminhava, depois de uma noite sem sono, e ela estava sentada num banco, alimentando pombos com migalhas. Paramos para conversar. Contou-me sobre a vida dela, sobre perdas e pequenas vitórias. Disse que já tivera vergonha, que o orgulho feriu-a e que aprendera a transformar vergonha em força. Falei-lhe sobre o jantar. Ela sorriu e disse: Filha, ser ingênua é achar que as verdades vão curar o que a educação do medo feriu. A cura é lenta, mas é possível. Saí dali com menos urgência de consertar o mundo e mais vontade de cuidar do que podia, a minha paz. O preço real, percebi, não foi apenas a noite em si. Foi o encadeamento de dias em que precisei negociar a própria imagem com pessoas que nem sempre sabiam pedir perdão. Foram horas de explicação que me tiraram da rotina confortável. Mas, curiosamente, também foi um pagamento que me libertou de algo, da obrigação de ocultar. Agora eu podia contar minha história sem medo de que fosse usada para me diminuir. Agora meus filhos e os amigos viam que optar por simplicidade não é sinônimo de necessidade. Com o tempo, Simone se tornou mais confiante para confrontar os pais com mais sutileza. Não era uma revanche, era antes um convite ao entendimento. Ela, por vezes, se colocava entre mim e uma atitude invasiva dos pais, dizendo que precisava ser dito com a ternura de quem não quer romper laços, mas também não aceita a manipulação. Vi isso com alívio. Entender que os limites podiam vir de dentro do casal, com firmeza, me trouxe paz. Em uma das conversas mais íntimas, Simone me contou sobre o medo que os pais tinham de não serem necessários. Mãe, eles acreditam que se não oferecem coisas materiais, perdem sentido, disse ela. Oferecer dinheiro era uma forma de serem percebidos. Essa confissão me cortou um pouco. A bondade deles vinha em parte de um lugar de insegurança. Ela prometeu que tentaria ensinar que o pertencimento não se compra. A reconciliação, certa forma, exigiu generosidade de ambos os lados. Verônica, com sua vaidade ferida, e Franklin, com seu orgulho atingido, tiveram que aprender a oferecer amor que não marca território. Eu, por minha vez, precisei aceitar que a minha exposição poderia não trazer conserto imediato. Paguei caro, sim, mas esse preço abriu espaço para conversas honestas que, se bem cuidadas, renderiam bons frutos. Devo confessar que houve momentos em que me questionei: será que fui brutal? Em noites de silêncio, passei por imagens da mesa, pelo som das taças, pela cara de surpresa de Verônica. Me culpei pela dor que talvez eu causara. Mas, ao mesmo tempo, entendi algo essencial. Proteger quem amamos, às vezes exige que exponhamos verdades incômodas. A ingenuidade em aceitar o papel de pobre existiu, e essa ingenuidade me custou. Mas ela também foi a ferramenta que me mostrou que, sem testes, é difícil saber de que matéria é feita a bondade alheia. Houve ainda um momento, dias depois, em que a família de Simone foi a um evento em que nos cruzamos por acaso. Foi um encontro breve, cheio de educação cautelosa. Verônica veio até mim, hesitante, e disse algo que se tornou um sinal de que as coisas mudavam. Ara, quero entender melhor. Obrigada por nos dizer o que pensa. Nada além disso. Um passo pequeno, porém real. Eu respondi que respeito precisa ser mútuo, que democracia nas relações exige diálogo constante. Ela concordou, e houve um sorriso tímido. Não era um selo de absolvição. Era uma trégua frágil que podia virar algo maior se cultivada com verdade. E no meu íntimo eu fui costurando as partes que ficaram soltas. Paguei caro, com a dor do afastamento temporário, com noites de culpa, com a sensação de ter exposto segredos por amor, mas ganhei clareza. Aprendi, sobretudo, que dignidade é um bem que não se negocia por caridade. Aprendi que os laços familiares precisam de regras e que estabelecer essas regras é um ato de cuidado, não de rebeldia. Reformas internas aconteceram. Em casa, passei a conversar com Marcos sobre como proteger seu espaço. Ele, que sempre teve certo desconforto com as formas tradicionais de sua família, passou a ser um defensor mais explícito da autonomia de seu casamento. Simone nos visitava com mais frequência,
agora sem o peso da obrigação de informação constante sobre tudo. O relacionamento com Verônica e Franklin ficou em uma zona de diálogo cuidadoso. Houve quem interpretasse minha atitude como vingar-se. Não foi vingança. Vingança busca ferir. Eu busquei verdade. E às vezes, verdade fere. Mas meu objetivo sempre foi promover entendimento, mesmo que o custo inicial fosse alto. Fiz escolhas que me deixaram em paz com minha consciência. Não nego o desconforto que senti, e ainda sinto às vezes, por ter sido ingênua. Sou humana. Aprendo. Se me perguntarem hoje se repetiria o teste, digo que não sei. Talvez faria diferente. Talvez chamaria Simone primeiro, pediria que ela conduzisse a conversa com mais delicadeza. Ou talvez não tivesse feito nada e permitido que o tempo e a convivência revelassem o caráter. O fato é que naquele momento senti que precisava agir, e agir tem consequências. Terminada a fase mais aguda, voltei a valorizar os encontros simples. Um chá com amigas, um almoço com Marcos e Simone sem pauta, um cinema em que rimos de coisas bobas. Percebi que, no fim das contas, as coisas pequenas sustentam as grandes. A dignidade que busquei preservar estava nas mínimas escolhas que faço todo dia. O tom de voz, o modo de pagar uma conta, a maneira de ouvir. Hoje, quando reflito sobre ter sido ingênua diante da família da minha nora e sobre o preço que paguei, chego a uma espécie de trégua com a minha própria história. Paguei caro, sim. Paguei com a vulnerabilidade de ver o filho questionar, com a tristeza de ver uma nora sofrer pela humilhação dos pais, com noites em que precisei justificar minha decisão em voz alta. Mas paguei também com a certeza de que não me reduzirei por conveniência alheia. E por curiosa ironia, a noite custosa trouxe uma espécie de liberdade. Não dependo mais da opinião alheia para validar minhas escolhas. Sei que muitos que me assistem talvez se identifiquem com algum pedaço dessa história. Talvez você já tenha se sentido diminuído diante de alguém que mede valor com a régua do bolso. Talvez tenha optado por esconder algo por medo de perder relações. Ou talvez, quem sabe, você tenha sido aquele que ofereceu ajuda, sem perceber o peso que isso poderia ter. Cada posição tem sua dor e sua intenção. Se algo dessa minha história ecoou em você, escreva nos comentários, conte uma situação parecida, diga como lidou. Quero muito ouvir de vocês. A vida continua, com seus altos e baixos. Continua a trabalhar, a errar, a aprender. Continua a caminhar no parque e a conversar com taxistas sábios. Continua a ser mãe e amiga que guarda nas mãos esse misto de força e sensibilidade. E continuo, como sempre, escolhendo a simplicidade, mas agora menos por teste e mais por convicção. Simplicidade é minha, não é um disfarce. Se você tem uma história parecida ou se sentiu tocado por alguma parte do que contei, deixe seu comentário. Quero saber, você já aceitou ser visto como menos para testar alguém? Como lidou com as consequências? Compartilhe. E se gostou dessa narrativa, vale curtir e dividir com quem precisa ouvir. Afinal, histórias assim só fazem sentido quando viram conversa.